Bom, esse é mais um vídeo do Núcleo Anarquista do Proletariado Revolucionário. Se tiver interesse em entrar em contato conosco, os endereços das nossas páginas no Facebook, na rede de computadores e do nosso correio eletrônico aparecem na descrição do vídeo. Bom, ontem o Jornal Nacional deu uma demonstração cabal de que a Rede Globo de televisão e o setor da burguesia que se apoia nela estão interessados em derrubar o governo. Além disso, outros setores que até então estiveram aí na base de sustentação do governo Bolsonaro parecem ter dado um passo nessa direção. É o caso do comandante do Exército Brasileiro, Edson Leal Pujol, que deu uma declaração segundo a qual se pode chegar à conclusão de que o Exército Brasileiro não está de acordo com aquilo que tem sido a tônica da política do Bolsonaro nesses últimos dias em relação à pandemia do coronavírus. Bom, é claro que não se trata só de uma campanha nacional em defesa da saúde pública, mas em defesa dos interesses econômicos desses setores que parecem ter dado um passo decidido em direção à destituição do governo Bolsonaro. É claro que sempre é preciso olhar o que acontece no mundo para saber exatamente quais são os interesses que estão em jogo e quais são as alternativas que poderiam satisfazer esses interesses. Um indício bastante forte do que seria a política defendida por esse setor da burguesia que ainda não se deu por satisfeita com o que foi anunciado pelo Ministério da Economia aqui no Brasil, foi o pacote aprovado no Senado ontem de 2 trilhões de dólares em ajudas governamentais para iniciativa privada e que é um lampejo daquilo que poderia ser a aspiração dos setores que hoje, vendo a recessão como o cenário mais provável, não só no curto, mas também no médio prazo, pudessem sanear as suas contas e garantir o mínimo de rentabilidade para os seus negócios. O fato é que o pagode anunciado pelo Paulo Guedes está muito aquém das expectativas do setor financeiro. Enquanto o Dow Jones cresceu 11% depois do anúncio dessas medidas econômicas, que consistem, na verdade, num bailout, numa ajuda financeira para os grandes capitalistas e na garantia do consumo por parte da população, sendo que nesses casos o endividamento recairia sobre o Estado e não sobre as grandes corporações. Aqui no Brasil a reação continua sendo bastante tímida e há uma cobrança, e essa cobrança não é unidirecional. Como o governo Bolsonaro se apoia em setores menos importantes da burguesia nacional, da pequena burguesia, os comerciantes, lojistas, líderes religiosos que veem seus interesses sendo atingidos frontalmente com a quarentena, é difícil manejar esses dois interesses e chegar a um acordo, definir uma política que satisfaça simultaneamente esses dois setores da população. Nós vimos aí nos últimos dias apoiadores do Bolsonaro e comerciantes em geral fazendo declarações de que é preciso evitar a quarentena, se expondo inclusive ao risco de fazer uma péssima imagem de si mesmos, como o próprio Bolsonaro tem feito, e defendendo aquela que é a política que o Bolsonaro tem tentado implementar sem sucesso, porque uma parte dos governadores decidiu enfrentar essa política pensando também nos seus próprios interesses. É o caso, por exemplo, do governador de São Paulo, Dória, que numa reunião com o presidente da República fez questão de se diferenciar do presidente e de se apresentar como alguém que tem sensibilidade em relação a esse problema de saúde. É o caso agora também do Ronaldo Caiado, que já tinha tido um desentendimento há poucos dias, no dia 15, quando da manifestação convocada pelo presidente e por seus apoiadores, em que o governador saiu à rua e disse que a manifestação não deveria ser realizada, e que agora deu uma declaração ainda mais direta, dizendo que
A ignorância não é uma virtude e se afastando do governo Bolsonaro é um movimento geral desse bloco da direita tradicional, liderado pelo PSDB, que tem ressonância na imprensa, uma ressonância bastante forte. Você vê que o time de economistas oficial desse grupo tem sido escalado para dar explicações, para prestar esclarecimentos na imprensa e de oferecer uma alternativa política que tem sido sustentada pelo governo. Como foi o caso, por exemplo, do ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, Armínio Fraga, ex-ministro, não, desculpa, ex-presidente do Banco Central, e que apareceu no Roda Viva aí como parte daquele grupo, daquele seleto grupo de profissionais que poderiam fazer com que o Brasil estabelecesse aí marcos para uma política mais consequente. O fato é que, na verdade, as duas políticas estão sendo propostas, tanto a política que é proposta pelo Bolsonaro como a política que é proposta pelo setor da direita, que tenta se desvencilhar do Bolsonaro, provavelmente inclusive para capitalizar a insatisfação que há contra ele e usurpar o poder. Essa direita, na verdade, oferece uma solução que também não é favorável nem aos trabalhadores, nem ao conjunto da população, que é, na verdade, o que o governo Fernando Henrique Cardoso e a burguesia em geral, não só do Brasil, tem se especializado em fazer. Durante a crise de 2008, a única solução encontrada pelos Estados Unidos foi justamente subvencionar as instituições financeiras que tinham sido responsáveis pela crise, impedir a falência dessas instituições. E aqui no Brasil isso já tinha sido feito também há muito tempo, pelo governo Fernando Henrique Cardoso, quando do PROER, que era um programa de reestruturação aí do sistema financeiro, que consistia, na verdade, na doação de cerca de 40 bilhões de reais para os principais bancos do país e para impedir aí a falência do Banco Nacional e do Bamerindos, de outros bancos que perderam a sua capacidade de pagamento e se tornaram insolventes. Bom, esse é um aspecto da luta política, o fato de que a direita tenta se aproveitar da situação para apresentar aí uma solução que, na verdade, satisfaz apenas os interesses da própria direita. E que arrasta naturalmente o setor da população consigo, da opinião pública, porque o Bolsonaro faz de tudo para ser o antagonista por excelência de toda razoabilidade, né? Não só na esfera política, mas em relação a tudo. E o problema é que a esquerda não parece ter aí nenhuma proposta alternativa pronta que seja capaz de organizar um movimento popular em torno dela. E diante dessa situação, a esquerda perde mais uma grande oportunidade de encabeçar a campanha pela destituição do Bolsonaro, uma posição de destaque que seria, na verdade, a posição natural da esquerda, porque foi justamente a esquerda, ou parte dela, que deu início à campanha pela destituição do governo, que desde o processo eleitoral tem deixado aí bastante claro que a eleição do Bolsonaro é uma eleição irregular, uma eleição sustentada por uma campanha intensa da imprensa feita contra o Partido dos Trabalhadores, uma campanha fraudulenta, pela Justiça, pelo agora ministro Sérgio Moro, pelo Ministério Público e pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, que cassou os direitos políticos do Lula, que cassou os títulos de eleitor, a capacidade de votar de mais de 3 milhões de eleitores e que garantiu esse resultado positivo para o Bolsonaro, que é, na verdade, um resultado bastante artificial, que não condiz, inclusive, com o apoio que ele tem na sociedade. Embora essa campanha tenha tido início aí no seio dos movimentos populares e da esquerda, ela está sendo agora absorvida pela direita e o desfecho dela deixa de estar sob controle dos trabalhadores e das organizações políticas ligadas
aos sindicatos, etc. E isso, na verdade, deveria ser agora o objeto principal da atenção da esquerda, porque impedir que essa campanha seja organizada, coordenada e encabeçada pela direita é o que pode garantir que Bolsonaro não será substituído por alguém que defenda a mesma política que ele tem aplicado nesses últimos anos e que o Michel Temer também já vinha aplicando. Que é, na verdade, a manutenção da mesma política do Bolsonaro, só que com uma fachada mais tolerável, mais aceitável. Um grupo da esquerda entrou com processo de impeachment no Congresso Nacional, que na verdade é um grupo da esquerda, a gente deveria destacar desse grupo aí o David Miranda, deputado do PSOL, que é na verdade um representante aí de um órgão de imprensa liberal da direita, o The Intercept. Embora normalmente nos últimos tempos aqui no Brasil ele esteja, a imagem desse órgão esteja vinculada à campanha progressista de divulgação das conversas dos promotores envolvidos na condenação do Lula, etc, etc. Na verdade, o The Intercept foi um dos apoiadores da Operação Lava Jato. Foi um dos órgãos de imprensa que deu carta branca, seu aval, que avalizou os procedimentos que eram adotados pela Operação Lava Jato enquanto o governo do PT era destituído, o governo da Dilma Rousseff. Bom, dito isso, apenas para colocar as coisas no lugar, esse deputado apresentou um projeto de impeachment que, seguindo o rito natural, só poderia redundar na substituição do atual presidente pelo seu vice-presidente, que é um general, e que está comprometido aí com toda a política que o Bolsonaro tem anunciado desde a campanha eleitoral, tem aplicado, na verdade com um tom muitas das vezes inclusive mais enérgico, como quando às vésperas da eleição o vice-presidente, ou então candidato a vice-presidente Mourão, deu a declaração de que seria preciso extinguir o 13º salário. Bom, sabe-se lá o que ele pode fazer agora estando no poder. Se às vésperas da eleição ele foi capaz de dar uma declaração dessa, desconsiderando inclusive o impacto eleitoral que isso pudesse vir a ter, significa que realmente ele está comprometido com essa política de maneira decidida. E não só ele, claro. O Exército embarcou de cabeça aí no governo Bolsonaro e onde algum representante das Forças Armadas exerce cargo de poder, a política de austeridade e de ataque aos direitos dos trabalhadores é tão ou mais severa do que a política em geral do Bolsonaro. Como é o caso, por exemplo, dos Correios, em que o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, deixa sempre bem claro que a sua intenção é privatizar os Correios. Não quer liberar os funcionários do Correio, do trabalho, é insensível em relação à exposição que os funcionários do Correio têm em todos os setores e é um avalista de primeira mão, de primeira hora, de todas as medidas do governo Bolsonaro. E isso se aplica a todos os outros órgãos que também têm tido aí, têm estado sob intervenção dos militares. Bom, fora do Brasil, o debate econômico se dá basicamente em relação a que tipo de ajuda o Estado pode dar a que a economia consiga se manter durante esse período de crise e, eventualmente, como é o caso do famoso economista vencedor do Prêmio Nobel, Paul Krugman, garantir uma mudança na orientação econômica geral que vem sido adotada aí pelos neoliberais nos Estados Unidos.
Bom, essa política de aumento dos gastos públicos, de, no caso do Paul Krugman, uma tentativa de impedir que a política de ajuda consista única e exclusivamente em dar dinheiro para a população ou em dar dinheiro para o setor privado para salvar algumas empresas, né? Uma tentativa de aumentar os gastos permanentemente com investimentos públicos na tentativa de dar sobrevida à economia. Na verdade, a avaliação de muitos desses economistas é que, vendo aí os títulos do governo americano de longo prazo, com 10 anos de duração, tendo se desvalorizado enormemente, tendo uma taxa de retorno de 0,76%, que na verdade o que se está precificando aí não é única e exclusivamente a economia nesse período de crise aí, comandada aí pelo coronavírus, mas mais do que isso, é uma precificação de um futuro de estagnação que tem sido previsto pelo excesso de liquidez da economia. E esse diagnóstico, sem dúvida, ele é um diagnóstico correto na medida em que, mesmo antes do coronavírus, já se vinha experimentando reduções drásticas na taxa de juros, tentativas fracassadas de estabelecer uma política monetária que fosse capaz de atrair investimentos e capital. E essa política tem fracassado retumbantemente. E o que o coronavírus fez foi, na verdade, do ponto de vista de alguns setores, dar uma oportunidade para reverter essa política e injetar capital na economia e garantindo assim uma sobrevida ao modelo econômico, esses mecanismos de transferência de renda que se tornaram aí essenciais para o bom funcionamento do capitalismo. Sem isso, certamente, nós não teríamos atravessado as crises do começo do século, nós não teríamos passado certamente pela crise de finais de 2017, 2018, e mesmo com todas as injeções de adrenalina aí do Estado no mercado, a economia não tem conseguido crescer, a economia mundial, ou não tem conseguido crescer o suficiente nem para absorver a mão de obra que surge, que ingressa no mercado de trabalho todos os anos. Uma das principais tarefas nesse momento é discutir como impedir que a manobra da burguesia seja bem sucedida e que os trabalhadores sejam novamente colocados de lado no projeto econômico que tem sido aí apresentado como solução para os problemas imediatos da crise do coronavírus. A garantia dos empregos, para quem assistiu à entrevista do Hermínio Fraga, não é uma opção para a burguesia. Na verdade, ela parece muito mais próxima da solução dada pelo próprio Bolsonaro do que de uma solução que fosse condizente com as necessidades emergenciais do conjunto da população, que é a solução de permitir que demissões sejam feitas, para que se restabeleça aí o caixa das empresas, etc, etc, etc. E os trabalhadores ficariam aí nessas circunstâncias, na melhor das hipóteses, com salário reduzido. Rodrigo Maia fez aí já anunciou a sua intenção de aprovar no Congresso uma medida que permita o rebaixamento do salário nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Inclusive, e aí é preciso deixar bem claro, os salários dos funcionários públicos de carreira, alguns deles inclusive com salários bem baixos. Em alguns casos, nos três poderes, isso se aplica aos três poderes, com salários abaixo da média, inclusive da iniciativa privada. E o que se quer, o que o Rodrigo Maia propõe é reduzir o salário de todos, fazendo aí demagogia com aqueles que têm defendido sistematicamente já há algum tempo a redução dos salários dos políticos. Mas na verdade se trata da redução dos salários dos políticos, é a redução dos salários de gente que vive do seu salário, de trabalhadores concursados, e que nada tem a ver
com essas barganhas e roubalheiras que envolvem aí grande parte dos políticos profissionais. E, na verdade, se isso for aprovado na esfera federal, é questão de tempo para que seja aprovado também nos municípios e nos estados, rebaixando o salário de todos os funcionários públicos e, indiretamente, pressionando para baixo também os salários dos trabalhadores da iniciativa privada. Fazer uma campanha contra isso é urgente. Fazer com que a campanha pelo Fora Bolsonaro não se confunda com a campanha da burguesia e da imprensa, nem com a campanha parlamentar que tem sido feita aí, que oferece como solução a assunção do Mourão, são também fundamentais. Retomar essas campanhas e retomar o quanto antes essas campanhas, para que elas sejam efetivas e possam dar uma resposta a esses problemas que se colocam na realidade e para os quais grande parte da esquerda parece não estar sequer dando atenção. Bom, um comentário importante. Uma das reivindicações gerais que tem levado trabalhadores de todo o mundo às ruas é a necessidade de interrupção dos trabalhos não essenciais. A exemplo do que tem acontecido nas greves e ameaças de greve nos Estados Unidos, na Itália e na Espanha, onde os trabalhadores reivindicam o direito de ficar em casa. Na verdade, são uma expressão dessa demonstração única, inusitada até, de como pensam a burguesia e as classes médias, que deixam para trás os trabalhadores, dizendo que esses trabalhadores têm que manter a sociedade funcionando enquanto eles mesmos vão para casa descansar e se proteger da doença. Essa reação, a gente precisa dizer, é uma reação inevitável e é uma reação que deve ser apoiada por todos aqueles que militam no movimento operário e que têm aí como objetivo declarado defender os interesses dos trabalhadores. Esses trabalhadores, todos os trabalhadores, têm que ter reconhecido o seu direito a se proteger de uma situação como essa, e quem não o faz, na verdade, está defendendo aí o direito exclusivo da classe média e da burguesia de se manterem a salvo, enquanto os pobres trabalhadores são tão essenciais que devem se manter permanentemente trabalhando, independentemente de quais sejam os riscos envolvidos. Tenho que deixar bem claro que não, que essa não pode ser a nossa política, que a gente tem que exigir que os trabalhadores parem, tem que exigir condições de trabalho seguras para esses trabalhadores, para que eles não se exponham mais a nenhum tipo de risco, e dizer que essas medidas devem ser adotadas o quanto antes, mas na verdade elas já deveriam ter sido adotadas. Na verdade, os governos não se preocuparam muito pouco em oferecer à população algum tipo de segurança para essa ameaça que não só é concreta, como é uma ameaça que já se efetivou em vários países, já se tornou real, já se transformou em mortes em vários países. E aqui os governos retardam todo tipo de ação efetiva e deixam a população à sua própria sorte. E isso tem que ser condenado naturalmente por todos nós. Bom, a gente espera que essa apatia aí que tem tomado conta de todo o movimento popular possa ser revertida em breve. E a única solução para fazer com que isso se reverta é apoiando todos os setores que foram mantidos aí na rua trabalhando, a que eles se insurjam, se rebelem contra isso, se rebelem inclusive contra seus sindicatos quando esses sindicatos não estejam defendendo seus interesses e estejam aí tentando chegar a um acordo com os patrões, garantindo que os trabalhadores continuem a trabalhar. E que esses trabalhadores e trabalhadoras vão para a rua, manifestem sua insatisfação
e criem um movimento amplo que seja capaz de dizer que a destituição do governo Bolsonaro tem que vir a serviço dos interesses da classe operária. Que a destituição do governo Bolsonaro será fruto da ação política desses setores organizados, dos sindicatos, dos movimentos populares nas ruas, para impedir não só que o Bolsonaro continue atacando o conjunto da população, mas que qualquer setor o faça em seu lugar e que os trabalhadores não darão seu aval a essa solução que tem sido proposta aí pelos economistas oficiais da direita, que são chamados, escalados para aparecer na televisão, como se não tivessem compromisso com as políticas que o Bolsonaro tem adotado até agora. Bom, então é isso. A gente tem aí alguns programas aí para gravar. A gente vai fazer um programa específico aí sobre as propostas econômicas que têm sido apresentadas pelos setores nacionalistas, pela direita, e tentar encontrar também aí no arcabouço teórico do marxismo uma proposta que seja condizente com as necessidades de curto, médio e longo prazo dos trabalhadores.